Hoje é dia 17 de setembro, nós vamos dar continuidade no nosso estudo sobre Java para iniciantes. E hoje a gente vai continuar o capítulo 7, que é o capítulo de herança que estamos conversando. E hoje o nosso assunto vai ser sobre construtores, vai ser sobreposição, construtores, função. Não, peraí. Tudo isso. Não, peraí, não. Tá aqui, ó. É aqui sobre construtores, superclasse e objetos da subclasse, sobreposição de métodos e métodos sobrepostos dão suporte ao polimorfismo. Então a gente vai ver um pouquinho de polimorfismo. E essa pergunta é o especialista de funções virtual, que é só uma perguntinha que tem lá no nosso livro, que vai comparar, né? Acho que com C++, mas é isso que nós vamos estudar. Então, começando aqui, eu vou começar, depois a gente divide a leitura. Tá bom. Quando os construtores são chamados. Quando o objeto de uma subclasse é criado, o construtor da superclasse é executado primeiro. Em uma hierarquia de classes, os construtores são executados em ordem de derivação, da superclasse para a subclasse. A função super deve ser a primeira instrução executada no construtor de uma classe. A ordem de execução dos construtores é a mesma, independente de super ser ou não utilizada. Se super não for utilizada, o construtor padrão da superclasse será executado. Então, aqui nada mais, nada menos, ele está dizendo que quando a gente tem uma herança, né, lembrando que a herança também vai ter aquela nomenclatura de classe mãe, classe pai, classe filha, classe filha, né? Subclasse, superclasse, a mesma nomenclatura, são as mesmas coisas. E aqui está falando que o construtor, ele é primeiro, a hora que vai instanciar as nossas classes, ele sempre começa da superclasse para as subclasses. Então, vou terminar de ler aqui e a gente vai para o código. Os construtores são executados em ordem de derivação. A superclasse deve concluir sua execução antes da subclasse, pois ela não tem conhecimento das subclasses. A inicialização da superclasse pode ser pré-requisito para a inicialização da subclasse, justificando a ordem de execução. Então, a gente olha aqui no código, que vai ser bem mais fácil. Tá aqui, ó. Então, nesse exemplo, nós temos a classe A, temos o construtor dela aqui, ó, que tem só um print ln com construction A, né, o construtor da A. A gente tem, uma classe B que estende a A, ou seja, a gente está aqui aplicando a herança, a classe B tem todas as coisas que tem a classe A, porque ela é uma herança. E a gente tem uma classe C que estende a B, que então a gente tem a herança. Então a gente tem a C, que vai ser a classe C, B, a C, a classe C. Ela é uma filha da classe B e a B é filha da classe A. Então a gente tem aqui três classes que a gente está aplicando essa herança. Então a gente é uma escadinha, né? A classe A, a classe B e a classe C, e uma estendendo a outra. E aqui o nosso main, ó, aqui na linha 23, ele está instanciando a classe C. Se a gente tem uma herança aqui na C, o que ele vai fazer é que ele vai instanciar todas as nossas classes mães, as nossas classes que são herdadas daqui. E se ele fala que primeiro a gente instancia a classe mãe e depois as classes filhas, a gente vai ver aqui que primeiro ele vai fazer o construtor da classe A, depois da B e depois da C. Ó, vamos dar uma olhadinha aqui, vamos dar um run. Olha só, aqui ele está printando o A, o B e o C. E é interessante, né, a gente perceber que ele só fez o nil da C. Então, na hora que ele está executando, ele vai dar assim, ó, nil C. Aí ele vem aqui, tem uma herança, então ele vai para B.
A, B tem uma herança na A, então ele vai para A. Classe A não estende ninguém, então ele vai instanciar a B e a C. Ele vai fazendo tipo uma pilha, né, de execução. Vai colocando ali em espera a execução da C, da B, aí quando faz a vai voltando, né, a B e a C. E ele fala aqui que isso acontece por causa que pode ter um pré-requisito, né? Tem outros exemplos ali que a gente vai ver, que ele vai acontecer isso. Primeiro ele vai fazer algo na classe mãe para depois fazer algo na classe filha. Então é por isso que a gente tem essa ordem da construção. E achei interessante, eu não lembrava disso ou eu não estudei isso daqui. Pode ser que eu não lembre, né? Eu nunca nem tinha ouvido falar. É, é Eu não sabia interessante. que tinha essa ordem, né? Eu achava que todos eles eram instanciados ao mesmo tempo, porque a gente pensa que um não interfere no outro, mas não, interfere, né? Ah, sim, Porque a gente, interferir pode ser que interfira, né? Que tem até o exemplo aqui que ele vai ver, que você vai ver que ele vai interferir bastante. Bastante não, né? Mas ele vai modificar algo na superclasse quando instancia a subclasse. aham, E é bom também a gente saber como que é executada as coisas no nosso programa, né? Porque isso vai influenciar na nossa lógica, dependendo do que a gente está construindo. Por isso que é a regra. Quando a gente tem uma hierarquia, uma herança, né, uma hierarquia de classes, sempre é a nossa superclasse que vai ser construída primeiro e depois ela vem construindo as subclasses, independente de quantas tenhas. Se eu tiver uma hierarquia de 20 classes, vai ser primeiro a primeira e depois vai vindo as outras. Vamos para o próximo aqui. Referências da superclasse e objetos da subclasse. Java é uma linguagem fortemente tipada. Lembrando sempre tipada que a gente fala é que um tipo a gente não pode mudar para o outro. Então por isso que a gente fala que ele é tipado. Conversões padrão e promoções automáticas são aplicadas aos tipos primitivos. Aqui ele está falando do cast, são as conversões que a gente fala. Ah, eu tenho uma string que eu quero. Não, string não é tipo primitivo. Eu tenho um int e um double. Eu consigo mudar um inteiro para um double, que é aquela ideia do caminhãozinho e do fusquinha. O fusquinha cabe uhum, dentro do caminhão, mas o caminhão não cabe dentro do fusquinha. Então a gente consegue fazer os caches, né, as conversões automáticas desde que um tipo de variável seja menor que o outro. A compatibilidade de tipos é rigorosamente imposta. Isso a gente sabe, né? Não tem como a gente mudar nossa, uma string para um double. isso. Né? Então, por isso que ele fala que é Não rigor. tem como mudar de uma string para um double, de um double para uma string, né? O A double para o string string a seria o gente caminhão. consegue. Oi? É o caminhão. Quem que é o caminhão? É a string? É que aí a gente está mudando com um tipo de variável de referência, né? Então a gente vai usar um método já que existe, ó, por exemplo. Vou usar esse daqui só para a gente fazer. Então, se eu tenho aqui, ó, vou criar um double, um D igual a, sei lá, 3.0. Aí eu vou criar uma string, uma ST aqui. A hora que eu coloco um D ponto, eu acho que eu até consigo. Ah, eu não consigo. Eu vou ter que usar alguma outra classe para fazer isso. Deixa eu ver um pig, alguma A coisa. gente não consegue passar de. A gente consegue passar de string para double, né? A gente consegue passar assim, ó. A gente usa o double, que é uma classe, já não é um tipo primitivo, ó. Esse double com É, letra maiúscula, tá vendo? isso. Ele já não é um tipo primitivo. Ele já passa a ser igual o string, né? Isso, ó. Aí isso a gente consegue. Entendi. Porque se eu coloco um sisal aqui, eu até consigo fazer isso. Vamos dar uma olhada. Se tá certo isso.
mais ou menos, né? Ele dá uma loucurinha aqui. Acho que ele tá passando para hexadecimal. Deixa eu ver se eu consigo passar direto para string. Ah, tá aqui, ó. É o de baixo. Vamos ver se agora vai. Ó, agora foi. Mas eu tive que usar a classe aqui. Eu não consigo passar do tipo primitivo direto para o outro. E o outro, o que você tinha falado? Passar a string pro double, né? Não, do double para string. A gente viu agora string. A gente Do vê double, não, é ao contrário. É do string para o double. string para double. Vamos ver o que dá aqui. Deixa eu ver. Não, aqui eu não vou conseguir fazer nada com isso. Não, aqui eu acho que não dá não, hein? Porque eu não vou conseguir dar cast. É verdade. Deixa eu... Não, eu não vou conseguir, acho. Se a gente tiver uma string, a gente tem como transformar em vez de ser to string, é to double, um D maiúsculo. Aqui, D ponto... Não. Como que é? Você usa o ST Ah, to double, não é? não, ele não vai não. To double com D maiúsculo. Não vai, né? Não vai. Eu acho que a única forma da gente conseguir fazer o double para uma string é fazer isso. É o double que a gente já vai usar a classe, né? Ó, e aqui a gente já usa a nossa classe mesmo. Cadê o to aqui? Deixa eu entrar no toString. Cadê ele? toExa. Cadê? Valeoff. Ah, dá para usar o Valeoff. Isso dá para fazer mesmo. Mas aqui sempre com a nossa classe double e não com o tipo primitivo. Ó, deixa eu ver. Tô na telinha pequena hoje. Ó, toString, toParse, double string. O parse double dá pra gente passar de string para double. Mas eu uso sempre... Ó, dá pra fazer isso aqui, ó. Double.parse double. Ah, esse aqui vai dar, ó. Transforma numa string, né? Mas eu acho que o retorno dele é um double. Eu não vou conseguir usar como tipo primitivo. Ó, aqui dá, deixa eu dar uma olhada. O nosso double aqui é um D. DD ponto double value. É mó rolê, mas dá, ó. Caralho! Mas deu, Não sei se tem um jeito mais fácil de fazer isso. Bom, se alguém que tá vendo a gravação e tiver alguma dica depois, dá aí pra gente. Mas assim dá certo. A gente passa pro tipo de referência, né? Que é a nossa variável double com letra maiúscula. E depois a gente consegue passar ela para o double minúsculo. Mó rolezinho, mas dá pra fazer. Tá. Também era o que eu queria. Eu queria saber se dava. Dá. Então tem como. Com certeza. Vou até deixar aqui, depois eu passo isso aqui para uma classe separada. Ah, cadê? Vou deixar aqui porque a gente tem referência também do que a gente conversou. Aí depois eu passo uma classe separada para comentar lá no Git. Continuando aqui, normalmente uma variável de referência de uma classe não pode referenciar um objeto de outra classe. Então vamos dar uma olhada, deixa eu ver quanto tem de texto aqui. Não, vamos dar uma olhada lá primeiro. Essa é incompatível REC. Então ele está falando aqui que a gente tem tipos incompatíveis. Vamos embora. Então vamos ler aqui primeiro, né? A gente tem uma classe X que tem um inteiro A e um construtor que é o xint i,
que o I coloca aqui no A, né? O A recebe I. Temos uma classe Y, que tem um int A, o construtor, Y tem como parâmetro um int I, e o A da classe Y recebe I. Esses exemplos do livro são o O, né? Cheio de letra, a gente fica mal... Fica meio confusa, né? Mas vamos lá, a gente consegue. Aí aqui no main, ele tá criando e construindo a classe X passando 10. Então, aqui ele está construindo, colocando o A, que recebe 10. Aí tem uma classe X, ó, a classe é igual, e a outra variável, que colocou um X2. Então, a gente tem a variável X, que foi construído a classe X, e tem um X2 aqui no meio do caminho. E tem a construção de uma classe Y, que chama Y, que dá o new 5. E aí ele diz aqui, né, ele está colocando ó, x2 recebe x. E está correto, porque tanto x, esse nomezinho aqui, quanto essa x2, eles têm o mesmo tipo. Eles são da classe x, esta classe aqui. E aí ele tenta aqui, ó, colocar que um x2 recebe y. E aí dá erro, porque eles não são do mesmo tipo. A classe x ela é diferente da y, mesmo que seja igual praticamente, né? Tem o mesmo tipo de atributo, tem o mesmo nome do atributo, mas são classes diferentes. Então, aos nossos olhos parece igual, mas só muda o nome, né? Mas para o Java muda tudo, é outra coisa completamente diferente. Então, é isso que ele está falando aqui, né? A gente só pode fazer atribuições Dentro da mesma classe. Sendo o mesmo tipo de classe, exatamente. É igual assim, aqui ele está usando variáveis de referência, né? Que é, por exemplo, classes que a gente cria. Eu não posso dizer que a classe gato recebe a classe cachorro. São duas coisas diferentes. Mas o gato pode receber outra variável da classe gato. Entendeu? Tem que ser sempre o mesmo tipo. Como a gente fala, né? Java é fortemente tipado. Então, um tipo, ele está aqui, quando eu coloco, ó, x2 é igual, ele está esperando um x aqui. Porque, na verdade, eles são exatamente iguais. Só muda que um é de uma classe e o outro é de outra classe, mesmo sendo do mesmo tipo as classes. Só que são de classes diferentes. Então, você tem que tipar de acordo com a sua classe. Exatamente. Aqui, ó, por exemplo, o x2 ele não vai receber nada. Se eu tiver aqui, ó, por exemplo, outra string, ele não vai aceitar. Por exemplo, ó. Porque é inteiro, né? Não, é porque ele está esperando x, ó. Se eu colocar igual a A, ele também não vai aceitar, porque eu estou querendo colocar aqui que o meu tipo dessa variável x2 é x e eu estou querendo colocar uma string. Impossível, não vai. São tipos... É inteiro, né? Isso, são tipos totalmente diferentes. Por isso que ele não aceita. Ó, mesmo que as classes x e y sejam estruturalmente iguais, não é possível atribuir uma referência de x a um objeto y, porque os tipos são diferentes. Em geral, uma variável de referência de objetos só pode referenciar objetos de seu tipo. X vai ser x, y vai ser y, string vai ser string, classe pessoa vai ser só pessoa, não tem como. A exceção à imposição de tipos é que a variável de referência de uma superclasse pode referenciar objetos de qualquer subclasse derivadas dessa superclasse. Aqui vem a exceção, que a gente pode referenciar uma subclasse na superclasse. Vamos ver isso aqui no código para ficar mais simples. Cadê? Não, essa daqui. Vamos dar uma olhadinha aqui. A gente tem uma classe chamada x1, que tem um int A,
o seu construtor, que está recebendo um inteiro e passando para esse atributo A. Nós temos a classe Y1, que está estendendo, ou seja, ele está herdando a classe X1. Então, aqui a gente tem uma herança, né? A nossa superclasse é a X1 e a nossa subclasse é a Y1. E aqui nós temos um construtor que, olha só que interessante, ele está recebendo 2 inteiros e está instanciando a nossa super. Quando fala super, é a classe que está em cima, o nível acima dela, que é a X1. Então, quando dá esse super e passa esse Y aqui, ele está fazendo o construtor da classe mãe. É para isso que serve esse super. Entendi. E aí, ele passa aqui, ó, o I para o B. O B está aqui na minha classe Y e o A está na classe X, X1. E aqui a gente chega no nosso main. Vamos dar uma olhadinha nele aqui. Então, aqui nós temos, ó, a nossa classe X, que está instanciando aqui, ó, com X com 10. Então, a nossa classe X é a classe mãe, ó, ela aqui de novo. O construtor dela tem um parâmetro só e que está passando 10. Aí eu tenho aqui uma outra variável que é do tipo x, que chama x novo. E aí eu estou instanciando também aqui uma classe y que está passando 2 parâmetros, o 5 e o 6. Então aqui, ó, o construtor da y. Estou passando o 5 e o 6. O 6 está passando para a minha classe X e o 5 está ficando aqui na nossa classe Y, no B. E aqui ele está deixando a gente fazer que o X novo aqui vai receber de X. E beleza, porque é o mesmo tipo, que é X1, ó. X1 aqui e X1 aqui. Tá printando o valor de A, que tudo bem, que aqui vai ser 10. Porque, ó, o X, a hora que eu dei o igual aqui, ele recebe o valor, né? E aí, ele printou aqui e aqui ele coloca, ó, que o X novo, o X, vai receber Y. E aí fica aquela questão, né? Ué, mas não podia? Pode, porque o Y é derivado, é uma subclasse. Então, ele está estendendo do X, né? Isso, exatamente. Essa é a exceção. A gente pode fazer atribuições de subclasses para a nossa classe mãe. Porque é conhecido, né? O Y, ele conhece X, porque é a superclasse. Então, a gente pode fazer essa atribuição. E aqui, ó, ele vai printar o novo, que vai ser o A, que vai ser, acho que 6 aqui, mas a gente vai debugar aqui para dar uma olhada. E aqui a gente pode mudar o X novo de A. Ó, só que aqui, ó, um detalhe importante. Quando a gente está colocando aqui, ó, que o X novo recebe Y, o Y, ele tem o A e o B, certo? Que está aqui, ó, o valor do X e do A e o B. Então, eu posso mudar o valor do A, mas eu não consigo mudar o valor do B. Por que isso? Porque o B, ele faz parte da nossa variável Y. E quando eu coloco que esse X novo vai receber Y, é praticamente assim, eu perdi a referência do que estava dentro do Y. Porque eu troquei, entendeu? Como se estivesse apagando o construtor do B, né? Isso, da classe Y, que é a classe filha. Ó, vamos dar uma debugada nisso aqui pra gente dar uma olhada. E fica melhor até para visualizar. É, exatamente. Então, bora. Então, a gente tem aqui, ó, o nosso main. Vamos dar uma olhada aqui, não. Vamos entrar aqui, ó. Aqui na classe X, ele vai instanciar a nossa classe X, vai atribuir o A e vai voltar para o nosso main. Então, a gente tem aqui ó, embaixo, ó, a nossa classe X já está aqui com o valor A10. E aí, eu dei
uniu no y, que tem aqui, ó. Ele recebeu os dois, o 5 e o 6. A hora que deu esse super, ele veio para o x, pegou o construtor de x, passou, colocou o valor de A e voltou aqui para colocar o valor de B do y. E aqui nós temos ó, além de baixo, aqui a gente já tem o x, que tem o A, e a gente tem o y, que tem o A e o B. Então, aqui nós já temos as nossas duas variáveis, nossos dois objetos, né? Então, vamos para a linha de baixo. Ops. Tá, ele fez a atribuição, ó, então aqui eu já tenho um x novo, que tem o valor que é igual aqui do x, né, que tá aqui nesta linha aqui. Deixa eu ver, aqui, ó. Na linha 24, que ele colocou o igual, né? Então, o x novo é igual a x. Então, o x novo aqui vai receber o mesmo valor que a gente tinha aqui no x. Então, ele recebeu 10. E deu o print, que tá, cadê meu print? Tá aqui, ó. Ó, x novo tá com 10. E beleza, então, bora. Agora, ele colocou que o x novo vai receber y. O y aqui tinha o 5 e o 6. Mas eu tô colocando que o x novo, ele é da classe x. Mas quando eu tô atribuindo o y, ó, ele continua só com o valor... Ops, peraí. Ele continua só com o valor de A, porque a minha variável x... Minha variável não, a minha classe x, ela só tem o A, não tem A e B. Então, quando ele dá o print, ó, ele vai printar a mesma coisa. Tá com 6, que era o valor de A. E aqui eu estou mudando o meu valor de A, que agora vai receber 19. E eu esqueci de pôr para printar, mas ele tá aqui, ó. 19. Oi? Eu já me enrolei, tá? Por causa desses A's, X, no... E aí eu já não sei por que 19. O 19 aqui, ó, ele tá mudando o valor da variável A. Eu vou trocar aqui os nomes para ficar mais fácil. Porque a primeira variável era o primeiro valor novo de x era 10. Aonde que ele de 10 passou para 19? Ele passou aqui nessa linha, ó, na linha 31. Porque eu tenho que aqui esse x novo, antes ele estava valendo 10 porque era o valor que estava no y, ó. Valor 10 não, valor 6, que ele tinha lá. Mas aí depois passou para 10. Pera lá, vamos debugar aqui de novo. Vou trocar esses nomes de variável, que loucura aqui. Não é? Que eu tô confusa. Ó, vou colocar varar aqui. Não, vou colocar var x. Vamos ver se a gente consegue enxergar mais fácil. Var x. Var b. Não, é var y. Var y. Var y. Aí aqui o A virou x. Então aqui eu vou trocar por algum nome de frutinha. Vou colocar aqui abacaxi, porque é mais fácil a gente ver. Aí a nossa aqui vai ser o abacaxi. E é isso. Aí esse x novo, vou deixar ele aqui de x novo. E o y eu vou colocar, deixa eu ver, banana, pronto. Hã? Banana. Não, porque eu ia dizer que é igual, var y, mas não, porque não é a variável, né? Tá certo. É, só um nome qualquer que dá pra pôr. Beleza, acho que agora dá pra gente não se perder tanto nesses nomes de variável louca aqui. Então, ó, bora lá. Deixa eu ver aqui.
criou a variável abacaxi aqui com o valor 10. Isso. Criou a nossa variável banana com 5 e o 6. Tá aqui, ó, banana com 5 e 6. Sendo que a minha variável do x está com 6. E o abacaxi que tá com 10. Ah, tá aqui o 10, ó. Eu que comi bola na hora de falar com você. E aí, o x novo aqui, que é uma variável x, vai receber o valor que a gente tem aqui no abacaxi, que é 10. Deixa eu ver, ó, aqui. X novo recebe 10. Que era o valor que a gente tinha aqui no abacaxi. Até aqui, beleza? Beleza. Beleza. Aí aqui ele coloca, ó, que o x novo, que tá 6, x novo vai receber a banana. Então, ó, o x novo, ele muda. Ó, aqui ele tá pegando o valor do abacaxi, que é 10, na linha 24. Só que aí, aqui, ó, ele mudou. Ele pegou o valor da banana, que é 6, na linha 28. Ele trocou. Por isso que antes era 10, virou 6. E aí, aqui, nessa linha 31, a gente muda para 19. Aonde que ele achou esse valor 19? Somou em algum lugar? Não, é uma atribuição, ó. Aqui pode ser 20, 30. É, num valor qualquer. É um valor qualquer aqui. Ah, entendi. Ó, aí ele Agora muda. entendi. Deixa eu Porque eu ver. achava que tinha que vir de algum lugar, não era. Não, Não, isso aqui ele é uma tá sendo atribuição comum. igual o 10, né? Ele foi mudado o valor, né? Isso, exatamente. Tá. É por Entendi. isso. E aí aqui ele tá falando que a gente não consegue mudar o B, porque o B tá no Y. E a gente aqui tá colocando que ele é igual a X. Ficou mais claro? Ficou. Então, beleza. Ficou. Eu demorei para entender porque eu achava que tinha que vir de algum lugar aquele valor, esse aí 34. Eu achava que Aham. vinha de alguma soma, entendeu? E não Ah, não. tinha valores que tinha que somar. Agora eu Ah, entendi que foi colocado um valor qualquer. isso. Foi colocado aqui qualquer coisa. E aí, ele faz isso. Então, aqui é só para dizer que a gente pode fazer atribuições de diferentes tipos quando existe uma herança. Então, ó, como y é derivado de x, é permitido que x2 receba uma referência do objeto y. O x2 era uma variável do tipo x, só que aí depois a gente colocou assim, né, que x2 recebe alguma variável do tipo y. A gente pode fazer isso por causa da herança. O tipo de variável de referência e não o tipo do objeto que ela referencia determina os membros que podem ser acessados. O que ele está querendo dizer aqui? É esse ponto aqui, ó. A gente consegue acessar, quando eu tenho esse tipo de X, ou a classe X, eu consigo referenciar o que está dentro da classe X. Eu não consigo acessar o que está na minha classe Y, mesmo que seja uma herança aqui, né? Agora, o contrário eu consigo, né? Se eu tiver uma classe Y, eu consigo acessar o que está aqui na X, mas ao contrário não dá. Quando uma referência de um objeto da subclasse é atribuída a uma variável da superclasse, só é possível acessar os membros definidos pela superclasse. No exemplo x2, não pode acessar o membro de B de y, pois a classe x não tem conhecimento dos membros adicionados pela subclasse. Referências de subclasse atribuídas a variáveis da superclasse são comuns, especialmente ao chamar construtores em hierarquia de classe. Então, essa coisa da hierarquia, né?
Subclasses podem se beneficiar de construtores que recebem um objeto da superclasse como parâmetro, permitindo a criação de cópias. Então, assim, aqui ele vai falar que a gente consegue fazer cópias do nosso programa. Vou mostrar por quê. Cadê? Não é de shape. Cadê? Qual que é o nome da classe aqui? É a triângulo. A shape 7. O que ele está dizendo aqui, ó? Olha só. Essa classe é gigante, mas a gente vai dar um jeito nela. A gente tem essa classe aqui que ela chama ToDShape. Então, o que essa classe está fazendo? Ela está criando uma forma em 2D. Então, aqui a gente vai ter altura e largura. 2 parâmetros double. Temos um construtor que está instanciando os nossos 2 atributos com 0. Temos um outro construtor que está recebendo os 2 parâmetros e colocando na altura e largura o valor recebido. Temos um outro construtor aqui que tem só um double, que está recebendo, e ele está colocando altura e largura igual para esse valor que está sendo recebido. E temos aqui um outro construtor que ele está recebendo um tipo dele mesmo. Então, aqui ele está recebendo um objeto na lista de parâmetros. E aí, ele está recebendo esse objeto do ToDShape, está pegando os valores dos atributos desse objeto recebido e colocando em altura e largura. E aqui é só os métodos getSet, sem nenhuma firula, é só getSet mesmo. E esse método showDim, que é o da dimensão, que ele está mostrando os atributos, né? Altura e largura. Os atributos são esses. Que são esses que a gente tem aqui na nossa classe. Aí nós temos uma outra classe aqui, que é a classe de triângulo, que está estendendo essa classe de 2 dimensões, de cima. E ele tem um único atributo que ele chama de style, que é o estilo. Ele tem aqui um construtor que está dando super, ou seja, ele está vindo e executando este construtor aqui, que é o vazio. Ai, cadê ele? Tá aqui, ó. E depois ele está atribuindo esse estilo e colocando nenhum. Construtor padrão aqui, vazio. Nenhum estilo. É, exato. Aí ele tem outro construtor aqui que tem uma string, um double e outro double, que tá dando o construtor aqui do super, que ó, quando ele vai aqui, vai ser este daqui, que tem 2 parâmetros double, aqui ó, voltar aqui ó, que é o do super, então é a nossa super classe. E tá colocando o estilo que ele recebeu aqui nessa variável S. E tem aqui um outro construtor que está recebendo double, que está passando double para a nossa superclasse, que tem o construtor que está recebendo um só. E está colocando aqui o estilo fila de... não me lembro a tradução disso aqui. E aqui a gente tem um outro construtor que está recebendo uma classe do mesmo tipo, um objeto, que está dando super, ó, que aqui o super, na hora que ele recebe um objeto, ele está passando aqui, ó, e vai pegar a altura e largura que está neste objeto recebido. Cadê ele? E está passando o style que foi recebido aqui. Vou até pôr aqui, que esse aqui é mais complexo. Essa classe do triângulo, ele faz o cálculo da área e mostra o atributo estilo. Vamos ao main aqui para a gente dar uma olhada. Então, o main aqui está iniciando a nossa classe triângulo, passando uma string 2 double. Depois a gente tem que outra variável de triângulo que está dando um new triângulo e passando ó, um objeto
Aqui ele está passando esse objeto do triângulo que ele instancia na linha de cima. E aqui ele começa a printar as informações do T1, que vai ser deste daqui que a gente fez, que é o outline, o 8 e o 12. E depois ele printa as informações do T2, que foi a nossa cópia. Então, vamos dar uma olhadinha nisso aqui, debugando, para a gente dar uma olhada. Vamos ao debug. Vamos ver se deu tempo. Então, vamos. Ele está criando aqui, né? Tá no main, então vamos aqui. Vamos entrar. Ó, ele entrou no construtor que tem o nosso string, que tem o nosso double e o double. Ele está aqui na nossa classe super, então ele veio aqui para a nossa classe mãe, a nossa classe de cima, né? Que está com 2 double, que ele está passando altura e largura, está instanciando aqui a altura e largura. Voltou aqui para a nossa classe de triângulo, agora vai colocar o style, o estilo dele. E voltou para a nossa classe main. Então, aqui no nosso main, ó, a gente tem o T1, tá aqui embaixo, ó, que tem o estilo, altura e largura dele, o 8 e o 12 e o outline aqui dele. E aí, agora ele vai fazer a criação, vai dar um new da classe triângulo passando esse objeto T1. Então, vamos dar uma olhadinha nele. Aqui ele entrou no construtor que tem o objeto, então aqui agora ele vai entrar, ó, tem também o super, que então ele vai para a nossa super classe. E aqui, ó, deixa eu dar uma olhada, aqui, ó, aqui a gente tem esse objeto, o OB aqui, ó, que ele vai ter a altura e largura dele, que é aqui não tem o estilo, porque o estilo faz parte da nossa classe triângulo, aqui a gente só tem altura e largura. Então, o que ele está fazendo aqui, ó? Ele está pegando desse objeto que ele recebeu aqui na lista de parâmetros, ele está pegando a altura e colocando aqui, largura e colocando aqui. E voltou na nossa classe triângulo para pegar também o estilo para colocar na nossa classe. Volta o mesmo estilo. Isso, colocou o mesmo estilo, as mesmas coisas. Uhum. Então, aqui, ó, a gente tem esse T1, que tem o outline, o 8 e o 12, e o nosso T2, que é a nossa outra variável, vai ter a mesma coisa, outline, 8 e 12. O que a gente fez aqui, quando a gente criou esse construtor que vai receber o objeto? A gente criou uma cópia dele. Uhum. Isso faz com que, ó, vamos lá, vamos printar as coisas aqui na tela e depois eu falo. Agora ele vai começar a printar o estilo, a dimensão, a área, ó, tá aqui. Uhum. E vai printar a mesma coisa do 2, ó. A gente vê que é a mesma coisa, ó. Outline, 8, 12, 48, outline, 8, 12, 48. A mesma coisa, porque a gente copiou e colou. Copiou e colou não, ele criou de novo o objeto. Por que isso é um benefício, né? Que ele fala que a gente pode... Isso é um benefício porque a gente cria uma cópia. Porque se eu quiser alterar alguma coisa em algum dos dois, eu não altero o outro. Porque não é o mesmo objeto que está com duas variáveis diferentes. Eu tenho aqui dois objetos diferentes. Então, por exemplo, se eu mudar, coloquei um setId aqui, coloquei 4, antes era 8 não, era 12, eu troquei para 4 no T1. Então, o meu T2 não vai mudar nada, porque eu só troquei em T1. Essa que é o benefício, eu tenho dois objetos, T1 e T2. O que eu fizer no T1 não altera o T2 e o T2 não altera o T1. Porque se eu não faço essa cópia, o que eu fizer em um atrapalha o outro. Entendi. Ó, vou até rodar aqui pra gente ver. Ó, por exemplo, vamos lá. A gente criou o T1, criou o T2, criou o T2.
printamos todas as coisas do nosso T2, ó. E aqui, ó, vou abrir aqui pra gente olhar bem o que ele tá fazendo. Ó, T1 e T2, tá aqui, ó, tá iguaizinhos. Mas a hora que eu coloco aqui pra ele mudar, ó, o T1, ele já mudou aqui. E ele não mudou nada no T2, porque são dois objetos diferentes. Não importa, porque a hora que ele dá new, ele instancia uma caixinha nova na memória e coloca lá o que ele precisa. E aí, eu posso alterar as coisas. E aqui, ó, ele mostrou outra dimensão. Cadê? Tá aqui, ó. Ele mostrou outra coisa. Antes ele tava... Ele mostrou? Não mostrou. Não mostrou. Aí, beleza. Mas é isso. O que eu altero em um, não altera no outro, porque eu criei uma cópia. A hora que ele dá esse... Deixa eu ver. A hora que ele dá esse aqui, esse new, e ele passa esse outro objeto, ele criou uma cópia, um não interfere no outro. Essa é a principal vantagem aqui que ele fala que de construtores que recebem um objeto da superclasse como parâmetro. Essa é a cópia. Um não interfere no outro, a gente pode mexer à vontade. É porque se você criar mais um outro objeto, né, o T1, T2 e o T3, você pode fazer o T3 puxando do T1 sem ter influência do T2, né? Exatamente. Exatamente isso. Vamos fazer aqui. Triângulo 7, T3 igual a new. Ah, vou pôr até lá embaixo já, porque a gente já tem a modificação do... Tá aqui, ó. A gente já tem a modificação. Triângulo... Ai, tem que pôr aqui letra maiúscula. Triângulo 7. Passando o T1? T1, isso. Usando o T1. E deixando o T2 do jeito que... Como se a gente quisesse vários resultados. Uhum. E mexesse só no T1, deixasse os outros resultados para não perder as informações, né? Uhum. Ó, vou colocar aqui o T3. T3. Então tá. Aqui eu vou colocar também, ó. Esse daqui é a mudança T1. Pronto. Só pra gente saber que a gente... Tá T3, ó. Oi? Não, eu tava falando que tava T3 e você mudou para T1. Ah, beleza. Tá rodando aqui. Beleza, tá. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui. A gente tem as informações de T1, que tem 8 e tem 12, e área 48. A gente tem o T2, que recebe também o 8 ou 12, e é o 48, porque esse aqui é uma cópia de um e do outro, né? Aí aqui a gente tem esse aqui no meio do caminho, que eu não lembro o que é. Mas aqui, ó, a gente alterou o nosso T1, que, ó, mudou para 4. Ah, tá. Aqui é a mudança, ó. Depois que mudou. Ah, é de 8 para 4. Isso. Mudou de 12 para 4, que a gente mudou. Esse daqui, ó. Era De 12 para 4, isso mesmo. Isso. Aí ele colocou a área 16 e aqui, ó. O 3, como a gente colocou que ele é igual ao T1, então agora ele vai ter as mesmas informações que a gente alterou, né? Então ele vai ter o 8 e o 4. 8, 4 e 16. E o 16. E o 2 permanece igualzinho, né? A gente não mudou nada nele. Então, eu adorei. Vantagens da cópia. Isso aqui a gente falou, né? Que é a construtor que recebe o parâmetro. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu esqueci de falar. Passa o objeto, isso funciona uma referência superclasse. Beleza. É aceitável passar uma referência de um objeto de uma classe derivada para um construtor. Isso a gente viu do construtor. O construtor da superclasse só inicia os membros pertencentes à classe de shape, independente dos membros adicionais da classe string, triângulo. Que foi o que a gente viu, né? A hora que ele dá o string, o super,
ele só vai instanciar e só vai ter as informações dele mesmo, né? O ToDShape não tem ideia que existe um atributo chamado estilo. Ele não faz ideia, porque não faz parte do escopo dele. É isso aqui que tá falando. Isso aí é até ok, né? Vamos lá, sobreposição. Esse aqui é legal. Você pode dar uma lida nesse? É que eu ler? Tá. Isso, pode ser. Sobreposição. Quando um método em uma subclasse tem o mesmo tipo de retorno e assinatura de um método da superclasse, diz que o método da subclasse sobrepõe o método da superclasse. Quando o método sobreposto é chamado de dentro da subclasse, a versão da subclasse será usada, ocultando a versão da superclasse. O método da superclasse ainda existe, mas não será acessado diretamente se houver uma versão sobreposta na subclasse. Isso permite personalizar ou estender o comportamento da superclasse na subclasse. Parece joguinho de letras, né? Mas o que ele está falando aqui da sobreposição dos métodos. O que ele quer dizer com isto? A gente pode ter um mesmo método na nossa superclasse. Então, por exemplo, aqui, ó, ele tem esse método show na nossa superclasse. Superclasse aqui é a nossa classe A. A1. Então, a gente tem aqui o método show, que é um println normal, aqui. E a gente tem aqui uma classe B na linha 15 que está estendendo a classe A. E ele tem o mesmíssimo método, que esqueci o nome aqui, que ele fala que é a sobreposição. Sobreposição. Está sobrepondo, tá sobrepondo o construtor não, O método mesmo, esse daqui. o método Isso. do A em cima. Então, quer dizer que se você chamar o B1, a classe B1, ele vai, o show, né, o método show da classe B1, ele só vai ver esse daqui, né, esse método daqui, não vai ver o método da classe A, isso? Isso, exatamente. Exatamente isso que ele vai fazer, ó. A hora que ele está instanciando aqui no main, a hora que ele coloca ele está instanciando B, está colocando os três, né? Os três int, chamando o construtor da super, que tem tá aqui, ó. O construtor da super, que tem 2 inteiros. E aí aqui ele chama o show do B. Então, a hora que ele chama o show do B, ele vai chamar a da classe B e não da classe A. Vamos dar uma olhada. Agora que eu vi que a Poliana também tá online aqui com a gente. Bem-vinda aí, Poliana. Se quiser também falar, perguntar, fique à vontade. Eita, tá chiando de alguém. Então, ó, aqui, deixa eu ver que a gente parou. Deixa eu voltar aqui. A gente tá no main, instanciou o B, ó, o Bzinho tá aqui no nosso terminal aqui. Então, a gente tem os 3 inteiros, então vamos ver para onde que ele vai dar esse show. Ó, ele entrou o show da B. Então, é isso que ele tá falando, né? A gente pode sobrepor os nossos métodos, que tá tudo certo. Então, nisso a gente vai poder ter comportamentos diferentes. Mas ele tem mais exemplos aqui. Opa, cadê o nosso texto? Tá aqui. Override, aqui, ó. O método show de B agora chama super.show. Esse aqui é um outro exemplo que ele vai dar. A gente vai dar uma olhada. Que executa a versão de show da classe A.
por isso ele exibe o valor de... Não, deixa eu ir pro código, porque às vezes é mais fácil que a gente ficar lendo esses textos. Override esse override 2. Ops. Então, ó, vamos dar uma olhada aqui. A gente continua tendo a nossa classe A, que tem os 2 parâmetros, e o método show aqui. A gente tem a classe B, que estende A, que recebe os 3 inteiros, chama a nossa superclasse, o construtor da nossa superclasse, e tem o nosso método show. Mas olha só, nessa linha 23, ele está chamando o super.show. Então, ele está chamando o nosso método show da nossa superclasse. E depois ele faz o que ele precisa fazer, que dá um println aqui. E no nosso main, a gente continua instanciando a classe B e colocando, chamando só o show da classe B, mas quando ele chegar aqui, ele vai ir para a nossa classe A. Vamos dar uma olhadinha nela. Vamos debugar esse aqui. Tá aqui, ó. Ele tá na minha classe B, já entrou aqui no show. Eu vou entrar, ó. Ele veio aqui para nossa classe A. Então, aqui ele vai mostrar o nosso show da classe A e depois ele vai mostrar o show da classe B. Então, a gente pode também fazer essa chamada do super dos métodos. Então, quando a gente pode colocar desde o super e o construtor, né, passando parâmetros, quanto a gente pode acessar os métodos da nossa superclasse, quando a gente quiser também. E aí, a gente consegue ter como posso dizer? Esse acesso, né, entre as nossas superclasses. Isso permite que todas as variáveis de instância, tanto as da superclasse e Y, quanto as da subclasse K, sejam exibidas. Que é aqui que ele fala do super, que a gente acabou de ver no código. Super.show chama a versão do método show da superclasse. Aqui eu coloquei um lembretinho também, que foi uma coisa que o chat GPT me lembrou. Eu falei assim, é interessante a gente colocar nesse resumo. Ele fala o seguinte, ó. A diferença entre a sobreposição e a sobrecarga. São duas coisas diferentes, apesar do nome parecido. A sobreposição, que é este assunto que a gente está falando aqui, ó, ocorre quando os métodos têm a mesma assinatura, o nome e o parâmetro, e o mesmo tipo de retorno. A versão do método da subclasse substitui a da superclasse. Isso que a gente viu, né? Que quando tem igual, ele vai chamar só o da subclasse. A sobrecarga de métodos ocorre quando os métodos têm o mesmo nome, mas as assinaturas diferentes, número ou tipo de parâmetros. Permite ter múltiplos métodos com o mesmo nome na mesma classe ou em uma subclasse, realizando assim tarefas diferentes com base nos parâmetros. Que é isso daqui, ó, que a gente viu. Acho que foi neste. Ó, isso daqui é uma sobrecarga. A sobrecarga, ó, a gente tem o mesmo método, que é o toDoShapes aqui, só que com a lista de parâmetros diferentes. Então, aqui a gente tem a mudança da assinatura. Então, esse daqui é a nossa sobrecarga. Sobrecarga. Isso. Agora, a nossa sobreposição é este daqui que a gente tem, ó, do show. Que é igualzinho, 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 ó. O retorno é igual, o nome é igual e a lista de parâmetros é igual, que é nenhum nesse caso, né? Isso. Então, a gente tem essa diferença entre sobreposição e sobrecarga. Dois nomes. Bom, valeu. Oi? Valeu da gente ver isso, porque eu não sabia que era tão parecido, mas é bem diferente. O uso é Né? diferente, o nome é muito parecida, né? É isso, tá aí. Bom, deixa eu ver mais esse daqui que ele fala.
Ó, e a gente aqui... Deixa eu ver. Ele tá falando da sobrecarga. Ó, aqui, ó, a sobrecarga também, que é, ó, deixa eu ver. Ó, a sobrecarga, que é assinatura diferente. Aqui na nossa classe A gente tem um show vazio e um void, né? O retorno void, o nome show e a lista de parâmetros vazio. E aqui na nossa classe B, a gente tem o retorno igual, o nome é igual, mas a lista de parâmetros diferente. Então, neste caso, a gente tem a sobrecarga. E olha só que interessante aqui, instanciando a classe B, que tem um método com uma string na lista de parâmetros, a gente também consegue acessar o show, o método da nossa classe A, porque a gente tem aqui uma sobrecarga. Então, podemos chamar o nosso método da nossa superclasse. A herança nos permite isso. Como a gente instanciou a classe B e a B estende a B vai ter acesso ao que tem na A. Então, ó, a hora que a gente acessa aqui, ó, instanciei a classe B e tô colocando show nela. Então, aqui, ó, eu vim para minha classe B. Printei o que tinha que printar, vim para a linha de baixo. Aqui, ele já vê que este método é da classe A, porque ali não tem parâmetro. Então, ele vê ali qual que é o método que ele vai precisar chamar. E aí, ele vem aqui para a nossa classe A e printa o que está na nossa classe A. Olha só. Aí, ele printou as duas linhas. Eu não conseguiria, por exemplo, ó, fazer esse subpontos... Ops, espera lá. Subponto show. E eu vou passar aqui um inteiro. Aqui ele vai chiar, porque aqui não tem nenhum método que tenha um parâmetro de inteiro para passar. Não, vou até passar uma coisa bem diferente aqui, ó. Ó, tá vendo? Ele não acha. Mas ele acha o método da nossa superclasse sem problemas nenhum. Então, a gente consegue fazer. E aqui a gente está fazendo a sobrecarga, porque a gente está mudando a assinatura deste método. Ó, devido a essa diferença de assinatura dos métodos, ocorre sobrecarga e não sobreposição. Que a sobreposição é quando a gente tem a mesma assinatura. Mudou a assinatura, é sobrecarga. Deixa eu ver o quanto que tem isso aqui. Ó, esse daqui tem pouquinha coisa. Aguenta mais 10 minutos ou tá com tempo apertado? Até 8h30 dá tranquilo. Ah, então dá tempo. Vixe, de boa isso daqui. Então, esse aqui é o último assunto, mas ele tem pouco código pra gente dar uma olhada. Métodos sobrepostos dão suporte ao polimorfismo, um nome que muita gente fica com medo, mas não é tão difícil. Oi? Eu faço confusão. O que é polimorfismo, né? O polimorfismo é quando a gente vai ter comportamento diferente. E a gente vai explicar, a gente vai dar uma olhadinha nele aqui. Mas é o comportamento, né? O poly. A gente pode ter muitas formas de um mesmo método. A sobreposição de métodos não é apenas uma questão de nomenclatura, mas uma característica fundamental em Java. Baseia-se no conceito de despacho dinâmico de métodos. Despacho dinâmico de métodos é o mecanismo pelo qual a chamada de um método sobreposto é resolvida no tempo de execução, não no tempo de compilação. Permite a implementação do polimorfismo em Java. Lembra os métodos show aqui? Que um comporta de um jeito e o outro comporta de outro? É isso. É isso aí. Como funciona? Uma variável de referência da superclasse pode referenciar um objeto da subclasse.
Quando um método sobreposto é chamado através de uma referência da superclasse, a versão do método a ser executada é determinada com base no tipo do objeto no momento da chamada. Portanto, a escolha do método a ser executado ocorre no tempo de execução. Importância. O tipo do objeto referenciado e não o tipo da variável de referência determina qual versão do método sobreposto será executada. Isso permite que diferentes tipos de objetos referenciados por uma variável de referência da superclasse possam chamar versões distintas do método sobreposto. Então, dá uma olhadinha no código que é mais fácil, né? Dinâmico aqui, deixa eu pegar ele. Dynamic, aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Deixa eu ver minha bateria. Quanto que tem ainda de bateria? Beleza, dá tempo. Então, a gente tem aqui uma variável sup, que tem um ru, e ele coloca, né, o ru em sup. Beleza. Aí tem o sub1, que estende sup. Ele tem o mesmo, ó só, o mesmo método. Void, ru e vazio. Void, ru e vazio. Aí eu tenho um sub2 que estende sup. Ó, então, eu tenho o sub1 e o sub2 tá estendendo essa sup. E aqui o nosso main. Então, eu tenho um sup, um new no sup, o sup1 e o sub2. Aí aqui começa, né? Ó, aí ele coloca uma variável nova, um sup normal, não nem um nem o 2, é o primeiro lá, o 0, e cria essa variável aqui subref, de referência aqui. E aí aqui ele recebe o nosso sup, que é o primeiro, e coloca o ru. Então aqui ele vai printar o ru desta classe sup. Aí aqui ele muda, ele coloca aqui o sub1, né? O sub1. E vai colocar, chama o ru desse sub1, que ó, é esse daqui, o 1. E depois ele muda para o 2. O sub2 aqui, ele coloca na minha variável aqui, referência. E dá o ru. Então, vamos ver o que ele vai acontecer aqui. Ó, ele printou deste daqui, do primeiro, do 0 aqui, né? O que não tem número nenhum, o do 1 e o do 2. E ele fez isso porque ele tem o seu tipo aqui. Então, ele sabe qual que ele vai chamar pelo tipo que ele está. Isso que ele está falando, né? A referência dele. Qual que é a referência dele? É o tipo que ele tem. Então, ó, a superclasse sub com o método ru, as subclasses é o 1 e o 2, ambas sobrepõem o método ru, que é igualzinho, né, que a gente viu, a assinatura igual. E a execução no main. A gente tem a criação do sup, o sub1 e a sub2. E uma variável de referência, que é uma variável qualquer que a gente colocou do tipo sup, que é a nossa superclasse. É usada para referenciar os diferentes objetos. A chamada do ru determina a versão do método a ser chamado, executado com base no tipo do objeto referenciado no momento da chamada, não no tipo da variável de referência. O que ele quer dizer com tudo isso em AK aqui? Quando está no momento da execução, ó só, se a gente olha, ó, essa linha é igual a esta, que é igual a esta. Então, no momento da execução, ele vai procurar de quem que é esse ru, pelo tipo do objeto que está sendo referenciado neste momento. Entendi. Então, ele vai pegar daqui, do super aqui, do sup que ele pegou. Aqui, como ele está recebendo, na linha de cima, o 1 ele chama do 1. E aqui, como ele recebeu do 2, ele chama do 2.
E esse daqui, ele vai fazer no tempo de execução. De quem que ele vai chamar do quê? Nossa, você vê como é que é rápido, né? Que ele vai fazer exatamente no momento que ele está executando. Exatamente. Exatamente. E esse é o poder da herança que a gente tem aqui. A gente vai podendo trocar as referências, vai trocando, vai instancia a nossa a variável mãe e depois a gente troca para filha e não tem problema. Não faz diferença, você vê que não faz diferença. Ele te dá a resposta na mesma hora. Exatamente. Ele mesmo faz aquilo, mas ele responde direitinho. Exatamente isso. E não fica aquela coisa meio que carregando, sabe? Como se estivesse carregando. É. Não, é automático. Isso. E aqui, só finalizando, né? Ele fala, dependendo do tipo do objeto referenciado, o super, o sub, a versão correspondente do método RU é chamada e exibida. Isso demonstra o conceito do despacho dinâmico, onde o método executado é decidido em tempo de execução, permitindo a implementação do polimorfismo. E aqui, deixa eu ver minha bateria, ai meu Deus, eu tô longe dela agora, mas é só terminar aqui para ler isso daqui, que ele fala das funções virtuais. Os métodos sobrepostos em Java são muito parecidos com as funções virtuais do C++. Há alguma semelhança? Sim, leitores familiarizados com C++ reconhecerão que os métodos sobrepostos em Java são equivalentes em finalidades e semelhanças em operações a funções virtuais do C++. Gente, não conheço o C++, então não sei dizer. Eu lembro de C++, estudei já tem muitos anos atrás. Ah, eu também, muitos anos, Eu tenho uma muitos anos. vaga lembrança. É isso aí. Bom, esse daqui então foi o comecinho da gente estudar aqui o polimorfismo com a herança. É lembrar isso, né? Acho que um dos conceitos mais que tem que ficar na nossa mente hoje é essa dança que a gente pode fazer, né, com a herança e também aquele ponto que a gente viu também do que é Sobrecarga e sobreposição, é e- isso que você quer? isso. Esses são muito bom para a gente lembrar. Mais alguma coisa, pessoal? Fica tranquilo. Não, obrigada pela aula. Imagina. Como a gente sempre diz aqui, é um grupinho para a gente pensar juntas e estudar juntas. Que também tô lembrando um monte de coisa que... E tem coisa que a gente nem lembra mais. Gente, É verdade. uma boa noite para vocês e a gente se vê na próxima. Até mais. Valeu a Boa noite. companhia de hoje. Boa Tchau, tchau. noite. Tchau, boa Tchau. noite.